Olá, meus amigos, eu sou a professora Roberta Queiroz, aqui do Gran Cursos Online, e estamos aqui hoje para mais uma dica da nossa série Regressivas para a primeira fase do exame de ordem. Veja só, nós falamos aí nas dicas anteriores a questão do negócio jurídico. A gente viu a diferença de negócio jurídico, ato jurídico em sentido estrito. Nós falamos aí dos elementos de existência. Nós vimos que esses elementos de existência, eles estão previstos aonde, pessoal? Na doutrina, tá bom? A gente mencionou aqui a doutrina mais cobrada em prova. E agora a gente fala um pouquinho sobre o plano de validade. Recorde-se que dentro dessa parte de negócio jurídico, nós temos a escada pontiana, que foi uma escada projetada por Pontes de Miranda. No primeiro degrau, a gente fala dos elementos de existência. No segundo degrau, a gente fala dos requisitos de validade. Veja, os requisitos de validade, eles estão previstos na lei, aí no artigo 104 do Código Civil. Só que tem um detalhe. Quando a gente fala lá de agente que emite uma vontade sobre um objeto em uma determinada forma, a gente está falando dos elementos de existência. O que eu preciso para que o negócio jurídico minimamente exista no mundo jurídico? Quando a gente fala dos requisitos de validade, nós vamos adjetivar esses elementos de existência. Nós vamos qualificar os elementos de existência, ok? Foca lá no nosso material para a gente observar. No plano de validade, então, a gente vai falar em adjetivação do negócio jurídico. A gente vai qualificar o negócio jurídico em válido ou inválido. Então, no plano de validade, que a gente analisa aí os requisitos previstos aonde, professora? Previstos na lei. Esse negócio jurídico, se você preencher todos os requisitos, ele será válido. Se você deixar de preencher um requisito, basta um, ele será o quê? Inválido. Se a violação do requisito for uma violação muito grave, o negócio jurídico será o quê? Nulo. Se for pouco grave, será o quê? Anulável. Tudo bem? Então, olha só que interessante. O artigo 104 do Código Civil, o artigo 104 do Código Civil, ele vai pegar os elementos de existência e vai qualificar. Então, veja só, nós temos como elemento de existência a vontade. A gente falou, a vontade é o elemento de existência que vai ser emitida por um agente. Essa vontade, ela tem que ser livre e de boa fé. Básico, a vontade emitida pelo agente para que o negócio jurídico exista, a vontade tá ok. Mas para que ele seja válido, ela tem que ser livre e de boa fé. Perfeito. O agente, ele tem que ser o quê, pessoal? Capaz. O objeto deve ser lícito, possível, determinado ou ao menos determinável. E a forma prescrita ou não defesa. Defesa é o quê, pessoal? Proibida por lei. Então, veja, eu tenho, para que o negócio jurídico exista, vou colocar bem aqui, ó. Para que o negócio jurídico exista, eu preciso de quê? Vontade, agente, objeto e forma. Mas para que esse negócio jurídico seja válido, eu preciso que essa vontade aqui seja livre de boa fé, que esse agente aqui seja capaz, que esse objeto seja lícito, possível, determinado ou ao menos determinável, que essa forma seja prescrita ou não defesa em lei. A gente viu que, via de regra, a forma é o quê? Livre. A forma é de boa, o princípio do consensualismo. Mas quando a lei prevê uma forma, você tem que respeitar. Ou quando a lei proibir uma forma, você também tem que respeitar. Conforme você tenha a violação desses requisitos de maneira muito grave, você tem negócio jurídico nulo. Se a violação for menos grave, você tem um negócio jurídico anulável. Então vamos lá. Um menino de 10 anos de idade resolveu vender um celular. Exemplo esdrúxulo. Vamos lá. O menino resolveu vender o celular e uma pessoa comprou.
Teve vontade? Teve, ok. Tem agente? Tem agente, ok. Tem objeto? Sim, tem, ok. A forma verbal, tranquilo, ok. Esse negócio jurídico existe? Sim, esse negócio jurídico existe. A vontade foi livre de boa-fé? Ok. Foi por um agente capaz? Não, porque o menino, o vendedor, né, digamos assim, era incapaz. Veja, o menino era absolutamente incapaz, de acordo com a idade que eu falei para vocês aqui, e neste caso específico, o negócio jurídico é nulo, porque celebrar negócio jurídico está lá no artigo 166, você tem que celebrar negócio jurídico com absolutamente incapaz, o negócio jurídico é nulo. Então, eu já nem analiso os demais, basta observar que o agente é incapaz e o negócio jurídico será inválido. Veja então, pessoal, neste ponto aqui da análise do plano de validade, que o artigo 104 do Código Civil, ele traz requisitos gerais. A gente fala como exemplo de negócio jurídico o contrato e os testamentos. Quando você estuda contratos em espécie e testamentos, você observa que, além daqueles requisitos gerais para qualquer negócio jurídico, do artigo 104, que seria aqui o agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou ao menos determinável, forma prescrita ou não defesa em lei, existem outros requisitos específicos a dependerem de casos específicos, como, por exemplo, o preço, no caso de um contrato de compra e venda. Então, observe que esses requisitos do artigo 104 são requisitos gerais. E aí, a partir da violação desses requisitos, se essa violação ofender interesse público, o negócio jurídico é nulo. Onde estão os negócios jurídicos nulos? No artigo 166 e 167. Tá lá o artigo 166 com um rol e o artigo 167 que trata de simulação. Negócio jurídico simulado é negócio jurídico nulo, tá bom? E aí nós temos também o rol de negócio jurídico anulável. O anulável também você pode encontrar como sendo nulidade relativa. No negócio jurídico anulável ou nulidade relativa, você tem o negócio jurídico lá do artigo 171 do Código Civil, celebrado com relativamente incapaz, tá? Aquele rol do artigo 4º do Código Civil, de relativamente incapazes. Você tem negócio jurídico celebrado por erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores. A gente vai falar um pouquinho sobre erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores na nossa próxima dica. Não perca, espero você aqui no Gran Cursos Online. Um beijo para você, até a próxima!